Olha aí, pessoal, o Congresso Nacional, ou melhor, a Câmara dos Deputados, por enquanto, parece estar falando grosso com o governo Lula. Será mesmo que isso aqui procede? Não sei. Quem está falando é o Arthur Lira, que é o presidente lá da Câmara dos Deputados, não é o Pacheco, aquela coisa que o Pacheco é, mas também não é grandes coisas não, tá? E a essa altura do campeonato eu já não estou confiando em mais ninguém aí desse meio aí, e direita no Congresso, e oposição. Nada disso, né? Tem um ou outro ali que se salva, mas de forma geral, né, a oposição é uma piada de mau gosto aqui no Brasil. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, né, que o Congresso pode barrar o aumento de impostos que foi pedido pelo governo federal. Com 40 milhões, aliás, 40 bilhões de emendas, não tenho certeza se o Congresso vai ter tanta força de vontade assim para barrar os pedidos que foram feitos, né? Mas essa é a informação do senhor aqui, Arthur Lira, a esse respeito, né? Inclusive aqui, o responsável pela comissão orçamentária do Congresso Nacional, a comissão mista, né, mas também um deputado federal aqui, que é Júlio Arcoverde, por sinal do mesmo partido do Arthur Lira, tem uma opinião semelhante, né, dizendo o seguinte, que tudo relacionado ao orçamento apresentado pelo governo se baseia na arrecadação de impostos no lado da Receita, pouquíssimo compromisso com o corte de gastos, né? E o grande ponto é que, de acordo com esses senhores, não há clima no Congresso hoje para aumentar impostos. Deus queira, pelo bem de todos nós brasileiros, que isso seja verdade, porque realmente ninguém aguenta mais. O brasileiro já está abrindo o bico a essa altura do campeonato. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que o Arthur Lira falou aqui de forma específica, de forma mais clara, né? Ele está citando a questão do aumento de impostos sobre o JCP, que são os juros sobre capital próprio, né? E sobre a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Eu já falei desses dois impostos aqui, aliás, do aumento de impostos que o governo quer nesse sentido aqui, com o pretexto de compensar a desoneração da folha de pagamento, que de forma escalonada vai ser mantida até 2027, né? Então, o que acontece é que o governo solicitou ao Congresso, com um pedido aqui com regime de urgência, a votação desses dois aumentos de impostos, né? No caso aqui, a CSL dos bancos, né, subindo de 20% para 22%, dos seguros privados de capitalização de 15% para 16% e as demais empresas de 9% para 10%. É um aumento substancial, tá? Até porque isso aqui incide em cima do lucro, é contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, depois que a empresa paga tudo, é o dinheiro que sobra para o acionista, para o investimento, para as reservas de emergência, as reservas legais que a empresa tem que compor. Ou seja, né, o acionista vai ficar mais pobre, a empresa vai ter menos dinheiro para reinvestir no negócio, aumentar a produtividade, que no longo prazo é o que melhora a economia do país, faz todo mundo ser mais rico. O governo vai empobrecer todo mundo de forma geral com essa medida aqui específica, né? E já o JCP vai ter um aumento dos atuais 15% para 20%, já retido na fonte, não tem nem chance de sonegar isso aqui, meu amigo. Já recebe o valor descontado desse imposto, né? Então, a estimativa do governo aqui é que esses impostos gerem uma receita, esses aumentos, né? Gerem uma receita de 32,56 bilhões de reais entre 2025 e 2027. Uma montanha de dinheiro, meu amigo. E aí o governo quer só no ano que vem arrecadar 21 bilhões de reais para fechar as suas contas, né, para zerar o rombo aqui, né? Que é engraçado porque o Fernando Haddad falou, eu lembro claramente disso porque eu falei disso aqui no canal. Ele falou que esses dois impostos que ele iria sugerir para o Congresso não seriam usados para fechar as contas, né, do orçamento. Olha que coisa, que mentiroso. Quem poderia imaginar que o senhor Fernando Haddad estava
mentindo, né? Então, a bronca aqui do Arthur Lira é a seguinte: o governo pediu urgência para a votação desses dois temas, ou seja, se a Câmara dos Deputados não votar isso aqui em até 45 dias, no período eleitoral, esse pessoal nem deve estar indo da sessão lá na Câmara dos Deputados, né? O pessoal está ocupado com eleições. Então, se a Câmara não votar isso em 45 dias, a pauta inteira da Câmara vai ficar trancada, né? Possivelmente até o orçamento, tá? E aí morre gente se isso acontecer, né? Então, ele criticou isso porque o debate, de acordo com Arthur Lira, sobre esse ponto tem que ser mais minucioso. E hoje há uma resistência aqui grande por parte dos parlamentares em aprovar qualquer tipo de aumento de impostos, né? Eu falei lá atrás que a repercussão dos memes do Tachad, falei aí há um mês, um pouco mais do que isso, né? Que a repercussão dos memes do Tachad iria prejudicar bastante a votação de novos impostos. E eu, inclusive, falei que o Haddad mandaria novos impostos para o Congresso Nacional no final de agosto por conta da votação do orçamento. Ele precisaria de novos impostos ou de aumentar alíquotas existentes para fechar as contas de 2025 e, portanto, sem dúvidas ele mandaria projetos do tipo para o Congresso. Tá aí, realmente isso aconteceu, né? Essa previsão, pelo menos, eu acertei. As piores eu acerto, né? Acho que eu acerto só quando eu sou pessimista. Quando eu sou otimista, bem, o Brasil não é país para otimistas. Essa é a verdade, né? Tô achando que isso aqui é o quê? Estados Unidos, Suíça, né? País decente, né? Claro que não. Aqui é o Brasil, que é uma várzea, né? Mas então, o Arthur Lira reclamou disso aí publicamente, desse pedido de urgência aí, falou o seguinte, né? Que é quase impossível que esse projeto de lei hoje seja aprovado no Congresso Nacional, porque há muita resistência por parte aí de fato, né, dos parlamentares em relação a isso, né? Tá aqui, a Gazeta do Povo falou exatamente o que eu falei, né? O meu ponto tá certo, puxei de memória, mas eles colocaram isso mesmo. Foi sexta-feira, cara, hoje é segunda-feira. Sexta-feira o Haddad falou, né, que o governo conseguiu organizar as contas para o ano que vem sem aumentar impostos, né? Caramba, olha que mentira descarada, já mandou isso aqui como algo obrigatório para fechar as contas, né? Se não aprovar, não vai dar conta de conseguir cumprir a meta fiscal aí, né? E aí o Arthur Lira falou o seguinte, ó, o governo tem que cortar gastos obrigatórios para equilibrar o orçamento, não é ficar mandando projetinho de aumento de impostos aí, né? Porque isso aí realmente causa uma série de problemas aí, piora a economia brasileira de forma geral, investimentos não vêm para aqui, né? E aí ele falou o seguinte, né? Que se o governo, um tom de ameaça, meu amigo, lembrando que aqui não é STF, né? Quem aceita o pedido de impeachment do STF é o Pachecão, que não tá nem um pouco afim de fazer isso, né? Agora, impeachment do Lula, quem aceita é o Arthur Lira, e aqui eu já vejo uma abertura muito maior por parte dele para votar algo desse tipo aqui, né? Então, olha só o que ele falou, soa até como uma ameaça, né? Ele disse que o arcabouço fiscal oferece segurança em relação às contas públicas e deve ser respeitado. E ele falou o seguinte: se a meta fiscal não for alcançada, o normal é ter as consequências de não se alcançar a meta, né? Isso aqui pode, eventualmente, ser tratado como um crime de responsabilidade fiscal, se o Lula não conseguir cumprir a meta do próximo ano, e aí é meio que um aviso do Arthur Lira. Congresso Nacional não quer aumentar impostos, né? Se o Lula quiser sanar os problemas fiscais, que ele olhe para o outro lado, que é justamente a reclamação aqui do senhor Júlio Arcoverde, né, que é o presidente da Comissão Mista do Orçamento. Aqui junta tudo, a Câmara com o Senado para discutir a questão orçamentária, né? E ele criticou o projeto de lei em si, que foi apresentado pelo governo na sexta-feira passada. Hoje, dia 2 mesmo, ele já criticou e ele falou o seguinte, né, que ele está preocupado com o foco do governo na arrecadação de impostos e não na priorização da melhoria da gestão pública, da eficiência nos gastos e da redução da carga tributária, porque isso aqui é fundamental para o desenvolvimento da economia, para gerar empregos,
criar oportunidades, atrair investimentos aí e tudo mais, né? Então, tem vários pontos bastante cruciais aqui que estão dentro desse projeto de lei orçamentária apresentado pelo governo brasileiro aqui e tudo mais, um monte de receitas aqui que não são exatamente críveis. Esse é o problema, foi o problema do orçamento de 2024, que é completamente infundado porque foi baseado em coisas infundadas, né? E parece que tudo vai seguir no mesmo ritmo, na mesma toada para 2025, né? Então, o governo aqui fez pouca coisa em matéria de redução de gastos, o que ele fez foi só em programas sociais, é claro, né? Pois bem, agora quer jogar novamente a conta para o Congresso Nacional aprovar mais impostos, né? Eu ainda acredito, olha eu sendo otimista de novo, né? Ainda acredito que o Congresso vai ter ressalvas em matéria de aumentar impostos nesse momento, porque isso é extremamente impopular, né? Tudo bem que com o Twitter livre é mais fácil fazer os memes aí e tudo mais, com as restrições talvez esse pessoal fique mais animadinho, mas a verdade é que ainda assim acredito que os congressistas não querem comprar essa briga em favor do Lula não. Se fosse para eles ganharem alguma coisa, ok, mas para safar o lado do Lula, para impedir que ele incorra em um crime de responsabilidade fiscal, acho que os parlamentares não estão muito animados com isso. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.